Fala, protagonistas! Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar mais de uma empresa que todo mundo gosta aí, como vocês podem ver, o Nubank. Olha só, tem conta no Nubank? Não é uma indicação de investimento, tá? É um estudo. Muitas pessoas possuem cartão, investe, né? A gente tem 220 milhões de pessoas no Brasil, 75 milhões de contas abertas no Nubank. Então ele é um banco de tecnologia, né, conhecido como fintech, um banco que vem crescendo, né? Ele, a Uber, são plataformas que que têm a necessidade do mundo, mas que ainda não dão lucro, né? Então ele começou aí em 2013, tem operações no Brasil, no México, na Colômbia, mais de 80 milhões de clientes. Warren Buffett investe nele, né? Então o velhinho não é tão bobo. Por que será que ele investe nesse tipo de empresa? Né? Então vamos ver, é uma empresa que vem crescendo. Hoje a Apple, por exemplo, que também é uma empresa de tecnologia, lançou seu novo óculos. E será que vai vender bastante? Será que essas empresas que são mais focadas em tecnologia, elas tendem a crescer mais daquele banco normal? Por exemplo, o Itaú, o Santander, o Bradesco, esses bancões, né, que possuem muito crédito, muitos clientes. Será que você colocando uma tecnologia para as novas gerações, será que gera mais valor para a sua empresa? Talvez, vamos ver. Então aqui o Nubank ele começou aí em 2021, né? Ele teve sua abertura do mercado custando 11 dólares e 85. Ele não foi dando lucro, é uma empresa de tecnologia, demora para começar, né? Então você põe muito mais investimento para depois ver o retorno. Então foi colocado investimento, ele caindo. Aqui acho que falaram em 2022 que ele ia falir, que ia fechar as portas, que ninguém queria mais ele. E geralmente, quando as pessoas têm medo, quando é o fim do o fundo do poço, os maiores investidores começam a comprar mais, tem mais visão. E ele continuou trabalhando, continuou investindo nele. E hoje, quem investiu lá naquela baixa, talvez aí colheu e tendo mais quantidades, dobrou aí o seu capital, né? Então ele teve uma mínima de 3,26, como vocês podem ver aqui, de dólares, e uma máxima de 7,6 em 52 semanas, né? Hoje está 6,94. Então meio que ele dobrou. Se você tivesse comprado a 10 mil dólares aqui, você já teria 20 no caso, né? Ele ainda não paga dividendos, então vamos ver a central de resultados dele. Talvez, né, ele aí custando 6,94 pode ter mais uma alta, ou o céu pode ser o limite para ele, dependendo de quanto cliente, de quando ele demonstrar de resultado, né? Aí, como eu já ensinei vocês, vocês colocam o nome da empresa e RI. RI é relação com investidores ou Investor Relations, se for em inglês. IR, tá bom? Aí você vai abrir esse resultado e aí você começa a estudar sobre a empresa. Vamos ver primeiro esse release de earnings. Release é um resumo, né, sobre os ganhos que a empresa obteve nesse primeiro trimestre de 2023. Então, a gente vê que a base de contas, né, do banco cresceu 33%, chegando em 79,1 milhões de clientes. Poxa, é muito cliente, né? Eu coloquei aqui quantos clientes tem o Itaú, que é o maior banco da América Latina, 65 milhões de clientes pessoa física e 25 a 2 milhões de pessoas jurídicas. Somando dá uns 80 mil, né, que entra e sai. 80 milhões aí de clientes tem o Itaú, que é o maior banco da América Latina. E para um banco, né, que foi criado em 2013, né, nós estamos em 2023, 10 anos, alcançar uma marca de 80 milhões de clientes e quase se igualar aí o Itaú, passar o Santander, parece ser uma boa coisa, né? Quanto mais clientes você tem, mais chance de virar algum negócio de crédito, financiamento, cartão de crédito, dando mais lucro para o banco, né? E se ele conseguiu isso em 10 anos, 80 milhões, será que é possível e coerente ele conseguir
mais 80 milhões em mais 10 anos? Não sei. Possível, né? Se continuar criando tecnologias. Ele fez os bancões correrem, né? O Itaú criou o IT, criou outras plataformas, o Bradesco se alinhou a outro tipo de corretora para tentar buscar novas tecnologias, né? Depois eu vou. Fiquem aqui comigo que depois eu vou comparar o Itaú com o Bradesco, com o JP Morgan. Então ele começou, ele saiu de um prejuízo de 45 milhões no primeiro trimestre aí de 22 para um lucro líquido, se eu não me engano, foi o primeiro que ele teve de 141 milhões. Então, talvez comece a dar lucro, né? Obter lucro líquido. Se chegar a bilhão, aí vai valer mais e a ação também vai subir. Talvez ele possa começar a distribuir dividendos para os acionistas. Então imagina você comprar um banco com 80 milhões de clientes a 3 dólares a ação, poderia ser uma boa, né? É claro que não é uma indicação de investimento, mas tudo que parece ser é que ele está crescendo, né? Então ele teve aumento de depósitos, né, 15 bilhões, e quando você coloca na poupança, no CDI, você dá dinheiro para o banco na renda fixa, ele aumenta os empréstimos. Se ele aumenta os empréstimos, ele vai ter um maior ganho de juros, né? Então entrou 15 bilhões, quase 16 bilhões nas contas do banco, emprestou 12 bilhões, teve um ganho com juros de 5 bilhões. Então ele pega o seu dinheiro, te dá uma merrequinha e em contrapartida ele empresta a ganhos ah, muito maiores, né, do que você terá investindo em renda fixa. Tem que pensar se vale a pena, por isso tem que ler, estudar livros, se investir em renda fixa vale a pena, né? Às vezes você tendo a ação no Nubank, ao invés de investir no Nubank, você teria uma fatia desse bolo aí, desse crescimento, né? Então a margem financeira vem crescendo, isso é bem positivo. Então, como eu disse aqui, a base de clientes teve um recorde, 79 milhões, agora deve ter mais, né? Na Colômbia, 635. Então, ele está saindo do Brasil, está pegando aí a América Latina, né? O aumento do engajamento com clientes, porque ele dá uma coisa bacana para quem é mais novo, no quesito de tecnologia. A gente está tendo uma mudança de geração, né? Então os mais novos já estão mais inteirados. Não que os mais velhos não estejam inteirados à tecnologia, mas os mais novos, a nova geração, precisa, né? A gente sempre está usando a internet para alguma coisa, então bancos que focam, fintechs, que focam nessa parte dessa nova geração, colhe aí mais frutos e expande, né? Mais rápido por conta da internet. Ele tem uma manutenção baixa aqui de custo, por um lado é positivo para o cliente, que atrai mais cliente, mas para um banco em si que não gera tanta receita, né? Que já vai entrar em métricas financeiras, aí depois, se vocês quiserem dar uma olhada, tem. É uma parte mais técnica. Então aqui é o crescimento contínuo, né, da plataforma. Você vê que em 2014 cartão de crédito tinha bem pouquinho, 2017 foi começando, 2023 já está aí em 80 milhões de pessoas, né? Não só no cartão de crédito, mas nas contas. Então você vê, olha aqui a linha de crescimento que ele teve, né? Ninguém dava nada para ele, estava aí crescendo, teve algumas mudanças e chegou aí. A receita também está crescendo, 87%, né? 1,6 bilhões. Aí eles falam aqui clientes cresceu 2 vezes, a receita, o lucro cresceu 5 vezes, o lucro líquido você vê que no primeiro tava dando prejuízo, prejuízo, prejuízo. Aí no terceiro trimestre de 2022 começou a ter algum lucro. Pode ser que inverta aqui e comece a subir aí buscando a casa de bilhões, né? Se você tem bastante quantidades, bom para você. Se não, é ruim, né? Então aqui no Brasil ele está há 9 anos.
População adulta, 46. População adulta total, 171. 3 anos no México e 2 anos na Colômbia. Então você vê que ele está na América Central e na América Latina, né? É interessante. É, penetração. Tá. Você vê que é um banco que ficou muito tempo, né, de lado, se você for puxar aqui, de 2014 até 2018, 2019, ficou de lado. E agora é igual as ações, né? Demoram 5, 7 anos, 10 anos para crescer, mas quando cresce dá um boom de resultado, né? A Apple também já custou centavos e hoje vale 2 trilhões de mercado, né? Então tem as rentabilidades da plataforma. Ele pegou muito, né? 110 do Nubank, conta Nubank de resultado. Então ele atrai bastante gente por causa disso. Custo baixo, né? De aquisição de cliente. E dá bastante coisa para eles, né? E depois você começa a ter um cartão de crédito, faz um financiamento de carro, de casa, ou um crédito pessoal, seu limite vai aumentando, seu relacionamento com o banco, aí ele vai ofertando produtos, né, seguros, entre outras coisas. No caso do Itaú, a seguradora lá, Porto Seguro, também vem crescendo bastante, do Nubank tem algumas parcerias também, mas o foco dele ainda é captação de cliente, é crescer mais a base de cliente para depois talvez vender mais produtos. E aí sim, quando ele colocar talvez taxa na conta, taxa no cartão ou alguma coisa nesse quesito que entre mais rentabilidade, entre mais receita para ele, aí ele chega aí num bilhão de lucro líquido, né? Ainda está em 142 milhões. Então ele vem crescendo. Depois vocês comentam aí se vocês acham ele interessante ou não. Captação, padrões sazonais. Bem, bem legal, né? Bem explicativo aqui o que é cada coisa, melhor mix de crédito em relação a empréstimo. Se entra mais dinheiro, é, rola mais empréstimo, igual eu expliquei para vocês. Resumindo, basicamente é isso, os pontos principais desse primeiro trimestre. E aqui eu fiz um comparativo, né, entre o Nubank, o Itaú, o Bradesco, o JP Morgan e o Banco Santander. Lembrando que o Nubank ele tem menos tempo, né, de casa. Então, se a gente colocar em um ano, ele é esse azulzinho. Você vê que ele se destaca muito dos outros bancos mais populares. Né? Em um ano ele teve um crescimento aí de 62%. É, o Itaú e o Bradesco sempre serão gigantes, né? O Itaú é o maior da América Latina. Eu não coloquei o Banco do Brasil aqui porque eu estou comparando mais com os privados, mas o Banco do Brasil também foi muito bem, né? O roxinho é o Banco Santander. Você vê que ele fica aí abaixo da linha de 0%, né? Então ele teve uma queda. Ele e o Bradesco, principalmente pelo caso aí da Americanas, que eles são outro estilo de banco, né? Eles já têm uma carteira de crédito pesada, emprestam mais dinheiro e quando tomam alguma coisa inesperada assim, sofrem bastante, mas depois se recupera porque tem muito dinheiro, que nem o Bradesco tem 196 milhões aí de caixa que segura ele para tomar mais decisões. Se a gente coloca aqui na máxima, você vê que o Bradesco ele é o que mais ganhou aí no tempo, né? Foram 700, quem investiu no Bradesco desde o começo aqui em 2001 colheu aí 752%, o JP Morgan 465%, o Banco Santander 300% e o Itaú 96%. Aqui não conta o reinvestimento em dividendos, apenas a variação da rentabilidade. Né? Se você reinvestisse os dividendos, você colheria muito mais. O Itaú, se puxar mais para trás, ele chega aí gigantesco, né? Que cresceu bastante. Então é isso aí, protagonistas. Espero que vocês tenham gostado. Comentem se você gosta.
do banco, né? Se a gente colocar 6 meses, olha que impressionante, né? Um banco de tecnologia, né? Tava ruim, tava lá embaixo, ó. Ia falir, ia falir. Aqui todo mundo falava, ah, vai falir. Não deu ruim. Não tá certo. Só que se a gente vê o curto prazo, você vê que o azulzinho lá de baixo passou todo mundo, né? O Nubank passou todo mundo. Olha só que interessante, 6 meses. Cada hora vai ficando mais alta, né? Só que ele ainda tem é, muito que crescer ainda para alcançar os grandes bancos. Mas está no caminho, está captando bastante de pessoas. Se você vê um dia, pouco, 5 anos, o melhor é o JP Morgan e o Itaú. Itaúzão da galera aí. Já nas máximas ele fica para baixo e o Bradesco fica para cima. É legal, né? Você fazer uma comparação para você ver onde que tá, né? O Santander também teve uma época que foi bem, mas perdeu a mão. Talvez com a saída do Sérgio Real. Mas logo se recupera os grandes bancos. O legal é ver que o Nubank aí saiu da fase que todo mundo falou que ele ia falir e se destacou aí frente aos outros bancos nesse curto prazo. Claro que curto prazo não quer dizer nada, mas para investir tem que aproveitar essas oportunidades. Beleza, protagonista? Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhe. Se você gosta de alguma empresa que a gente comente, mande aí, tá bom?